O PSG tinha tudo para ser um dos melhores times de todos os tempos. Os caras conseguiram juntar Neymar, Mbappé, Messi, Sérgio Ramos, Navas e mais um monte de craques. Mas se tem uma coisa que aprendemos lá atrás com o Real Madrid dos Galácticos é que um time cheio de estrelas não significa títulos. Até porque, muitas vezes, os egos enormes dessas super estrelas do futebol falam mais alto em campo que as táticas treinadas. E parece que é exatamente isso que está acontecendo com o nosso menino Ney. Recentemente, surgiu uma notícia de que Mbappé teria pedido a saída do brasileiro. E claro, a grande pergunta que surge é: por quê? Como Neymar saiu de principal estrela do time para um jogador completamente descartável? Bom, se inscreve no canal e deixa o seu like, que hoje você vai entender como Mbappé foi falso com o Neymar e pediu sua saída do PSG. Para entendermos o que aconteceu entre Mbappé e Neymar, primeiro temos que entender como o camisa 10 da nossa seleção deixou de ser o principal jogador do time. Até porque, pro Mbappé pedir que Neymar seja negociado é porque nosso menino Ney tá sem moral, né? Bom, essa história começa em agosto de 2017. O brasileiro saiu do Barcelona para ser a cara do projeto esportivo do PSG. Naquela época, essa transferência parecia ser boa para os dois lados. Neymar queria um time que fosse o protagonista, porque no Barcelona tinha um argentino que já mandava em tudo. Para você ter uma ideia de como Messi mandava naquele time, depois daquele jogo histórico entre Barça e PSG, que terminou em 6-1 para os espanhóis, com um show de Neymar, que ainda jogava pelo Barcelona, as manchetes dos principais jornais espanhóis tinham a cara do Messi na capa e não de Neymar. Além disso, o PSG precisava de um super jogador para se colocar de vez entre os favoritos da Champions League. E sim, quando Neymar chegou na França, ele era o dono do Paris Saint-Germain. Por exemplo, mesmo Cavani se tornando o maior artilheiro da história do clube, quem batia os pênaltis era o Neymar. Isso até gerou confusão na época entre os dois craques, e no fim Cavani foi negociado e saiu do time. Bom, esse casamento entre Neymar e PSG tinha tudo para dar certo, mas a gente sabe como é o final dessa história, né? Ele até conseguiu levar o Paris para uma final da Champions, que acabou perdendo para o Bayern de Munique, mas a verdade é que o Neymar nunca conseguiu ser aquele jogador que um dia já tinha sido no Barcelona. E o pior é que nem estamos falando de seus desempenhos em campo. Na verdade, sempre que jogou pelo PSG, Neymar deu tudo de si, e é difícil pensar em um jogo importante que o camisa 10 tenha jogado mal. O problema mesmo é que muitas vezes Neymar nem conseguiu entrar em campo. Ele teve diversas lesões desde que chegou em Paris, o que o fez perder vários jogos decisivos, e sua atitude fora de campo, principalmente durante a recuperação dessas lesões, não foi, digamos que, das melhores. Como todo bom brasileiro, o Ney gosta de uma farra. O problema é quando ele é pego curtindo o carnaval enquanto o PSG estava prestes a jogar uma partida importante na Champions League. Bom, pra ser sincero com vocês, eu não acho que a gente tenha o direito de dizer o que o Neymar deve fazer em seu tempo livre, e muito menos no seu período de recuperação. Isso é algo que ele e o médico do Paris Saint-Germain têm que decidir, mas você tem que concordar que fica meio feio pra torcida. E falando em torcida, essa não foi a primeira polêmica envolvendo Neymar e os torcedores parisienses. Até soco em torcedor o Neymar já deu. Bizarro, né? Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o Mbappé pedir sua saída do time? Bom, o principal dessa história toda é que com tudo isso acontecendo entre o Neymar e o PSG, é óbvio que o craque foi perdendo moral dentro do time, e em contrapartida, Mbappé foi se tornando o queridinho dos torcedores. Primeiro que o moleque sempre jogou pra caramba, às vezes ele fica meio apagado em jogos decisivos, é verdade, mas no fim, Mbappé sempre jogou muito com a camisa do PSG, e claro que o título de Copa do Mundo com a França fez um monte de torcedor do time francês idolatrarem ainda mais o Mbappé. Assim,
Enquanto Neymar ia perdendo força entre o elenco e com a diretoria, Mbappé ia se tornando cada vez mais o principal jogador do time. E o ápice disso foi agora, depois da renovação do contrato milionário do Tartaruga Ninja. Além de um caminhão de dinheiro, ou melhor, de milhões de caminhões cheios de dinheiro, foi prometido a Mbappé um projeto esportivo simplesmente inacreditável. Todo o time do PSG seria montado em torno do craque francês e ele faria parte de todas as decisões do time, como na escolha do próximo técnico e nas decisões de quem ficaria e quem sairia do elenco. E assim, Mbappé deu uma punhalada pelas costas de um de seus principais companheiros de time, aprovando a saída de Neymar. Isso ficou escancarado quando Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG, deu uma declaração deixando claro que Neymar não está nos planos para o futuro do time. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o dirigente foi questionado se o camisa 10 faz parte do novo projeto da equipe, e o cara respondeu dizendo o seguinte: "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas." E bem, convenhamos, se o PSG não quisesse vender o Neymar, Nasser simplesmente diria que o brasileiro não é negociável. Em outras palavras, ele deixou aberta a possibilidade de negociar o brasileiro com outro clube. Boatos dizem que Mbappé teria aprovado essa decisão porque ele percebeu que Neymar não tinha uma postura correta para um jogador de futebol. Embora em campo ele dê tudo de si, quando se machuca, no tempo livre e até nos treinos, o brasileiro deixa a desejar. Dizem que Neymar está alguns quilinhos acima do peso já há alguns anos, mas como eu disse, tudo isso são apenas rumores. A verdade mesmo é que, como o Neymar agora não é mais um jogador inegociável, vários clubes europeus já abriram o olho e alguns já estão até se movimentando para tentar contratar o nosso menino Ney. O PSG estaria disposto a negociar até mesmo um empréstimo, já que o salário de Neymar é muito alto para a maioria dos clubes, principalmente porque estamos falando de um jogador de mais de 30 anos de idade. Pois é, o menino Ney já não é mais menino coisa nenhuma. O principal interessado no negócio é o Chelsea. O clube inglês foi comprado recentemente e seu novo dono vê o Neymar como uma estrela para liderar o novo projeto. E sinceramente, se eu tivesse que apontar um dos rumores como o mais provável de dar certo, seria esse dos Blues. Além deles, o Newcastle também estaria interessado em contratar o Neymar. Eles têm um projeto bem parecido com o PSG no início, e Neymar viria para botar o clube de vez entre os mais ricos da Europa, mas eu acho bem difícil que o brasileiro aceite uma transferência para um clube tão pouco competitivo como o Newcastle. Dizem que o Real Madrid pode tentar contratar o craque, e eu tenho que admitir que seria divertido ver Neymar e Vinícius Júnior jogando juntos. E claro, especula-se que ele poderia voltar a jogar aqui no Brasil. Os clubes interessados seriam o Flamengo, o Palmeiras e obviamente o Santos. Se brincar, essa talvez até seja a escolha que mais agrada ao Neymar, mas os enormes valores envolvidos na negociação tornam quase impossível de acontecer alguma coisa concreta. Na minha opinião, o Ney vai ficar no PSG nesta temporada e depois da Copa do Mundo no fim do ano, ele vai decidir sua vida, dependendo, é claro, do desempenho do camisa 10 no torneio. Mas e aí, sem clubismo, qual é a sua opinião? O que você faria se estivesse na pele do Neymar? Deixa sua resposta aí nos comentários. Bom, Mbappé não é o único cara que não tá indo com a cara do Neymar. Na verdade, a Nike simplesmente odeia o craque. Pois é, mais um caso de traição no futebol. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda como o Neymar passou de garoto propaganda para um dos jogadores mais odiados pela Nike.